Bem-vindo à nossa parte 3 da aula de Direitos Humanos, Fundamentos e Metodologias. O meu nome é Anderson e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar algumas questões. Na verdade, vão ficar algumas perguntas aqui para que vocês possam responder, baseado nos assuntos já tratados anteriormente, tanto na parte 1 quanto na parte 2 dessa disciplina. Então, como vocês agora já têm videoaulas explicativas e com material didático e teórico que ilustram também essa explicação, fazendo parte até de um acervo complementar para poder consolidar esses ensino a vocês. A gente vai pegar essas questões que estão sendo encaminhadas aí e vocês vão responder. E aí, na nossa próxima videoaula, na videoaula de parte 4, a gente vai ter uma videoaula exatamente respondendo e comentando cada uma dessas perguntas. Então, vou fazer uma pequena explicação aqui, um pequeno apanhado sobre elas, para que vocês, a partir daí, então, se orientem na elaboração das respostas e necessariamente depois a gente faz a correção. Essas respostas não precisam ser enviadas, tá? É somente como uma questão de fixação de conteúdo até aqui já passado, transmitido, tá? Então não tem a necessidade de que enviar para mim essas respostas. Repito, é apenas mesmo como uma forma de que vocês consigam praticar e consolidar o conhecimento e o conteúdo até então já enviado a vocês. Então vamos às questões. Bom, nessa primeira parte aqui a gente então vai ver nas três primeiras questões aqui, a primeira, né, o que são os direitos humanos. Bom, o que são os direitos humanos? A gente trabalhou esse conceito tanto na primeira videoaula, na primeira parte, como na segunda parte. Então é um conteúdo que entende-se que vocês não terão dificuldade para poder conceituar, tá? Então nessa primeira pergunta aqui basta que você faça um conceito, procure conceituar o que são direitos humanos e de preferência conceitue com as suas palavras, sem buscar uma resposta pronta ou um conceito, mas levando em consideração aquilo que realmente você absorveu dos conteúdos já passados e o que realmente você então aprendeu, tá? Por si. Repito, sem que seja necessário buscar uma resposta pronta. E mesmo que você consulte os materiais teóricos já enviados e as videoaulas anteriores, tente elaborar uma resposta com base na sua compreensão, no seu entendimento, a fim de que a resposta fique autêntica e não fique aquela coisa artificial, sendo apenas replicado um conceito pronto que já está jogado em qualquer lugar, e isso se torne, como eu disse, uma resposta autêntica, elaborada por você e com base convicta no seu aprendizado e também na certeza do seu aprendizado. Na segunda pergunta, ela diz assim: quais são os principais documentos internacionais sobre os direitos humanos? Essa segunda pergunta, pessoal, ela está localizada mais especificamente na parte 2, na videoaula, que é a parte 2. Na parte 1 é falado também, mas como é uma videoaula mais voltada à introdução do que são os direitos humanos, na parte 2 você vai conseguir, então, um conceito e vai conseguir encontrar uma resposta que caiba para essa pergunta de uma maneira mais concisa e de uma maneira mais completa. Então eu oriento vocês que procurem lá na parte 2 da videoaula e naquele material didático teórico que eu enviei, referente também à parte 2 dessa aula. Por lá vocês conseguirão o caminho, conseguirão se orientar para poder chegar a uma resposta correta sobre essa questão, tá? Lembrem que no começo da parte 2 eu já falo sobre os documentos internacionais que se referem aos direitos humanos. Então, basicamente, são aqueles documentos, tá? É só vocês, então, construírem uma resposta levando em consideração aquela parte. Bom, seguindo aqui, na nossa terceira pergunta, ela fala o seguinte, na verdade ela pergunta o seguinte: quais são os principais tipos de direitos humanos? Então aqui essa pergunta aí vai levar você novamente lá para a primeira videoaula. Perceba que elas, na verdade, elas se completam. E todas as outras videoaulas posteriores também serão conteúdos que, quando se somam, constroem um conhecimento muito mais amplo a você do que necessariamente apenas uma videoaula. Então, as primeiras duas que já foram enviadas a vocês, tanto a primeira quanto a segunda parte, ela já tem desde uma introdução até necessariamente tratando de questões internacionais, como os primeiros tratados, os primeiros documentos, refere à questão dos direitos humanos, como a garantia dos direitos individuais do ser humano e assim por diante.
Então, nessa pergunta número 4, a orientação que eu posso dizer para vocês é que os principais tipos de direitos humanos, eles vão estar alicerçados dentro daquilo que a gente entende como sendo a garantia individual da liberdade do homem e do cidadão. Baseando na primeira videoaula, ou naquela primeira parte, você vai conseguir construir, então, uma linha de raciocínio, organizar as suas ideias, de maneira que você vá conseguir, então, entender e construir o seu conceito sobre os principais tipos de direitos humanos, tá? Não esqueça, os direitos humanos ele é essencial para o ser humano e ele está associado àquela ideia de que, mesmo que o homem não queira, ele não consegue abrir mão dos seus direitos humanos. Eles são inalienáveis ao homem. O homem não pode abrir mão deles. Eles são direitos conquistados pelo homem e defendidos por, vamos dizer assim, documentos, por cartas internacionais, tá bom? Então, dentro desse contexto, dentro dessa organização de ideias, vocês vão conseguir então explicar para mim aí alguns dos principais tipos de direitos humanos que existem. Bom, seguindo aqui, na nossa próxima pergunta, número 4, ela fala assim: os direitos humanos são universais? A nossa quarta pergunta, então, ela levanta essa questão para reflexão se os direitos humanos eles são universais. O que significa isso? São para todas as pessoas em todas as partes do mundo? Tá? Então você vai dizer se sim ou você vai dizer que não, e logo em seguida você justifica, organizando a sua ideia dentro dessa questão. Se você acha que os direitos humanos são universais em todas as partes do mundo, você explica por que você acha que é. Se você acha que não, você explica por que acha que não. Mas já vou deixar aqui uma orientação, na verdade uma observação, vou deixar frisado que a pergunta ela não menciona na sua opinião, ela é bem direta. O que são os direitos humanos, ou melhor, o que são não, os direitos humanos são universais, então ela não é na sua opinião, tá bom? É baseado no que a gente aprendeu. Portanto, baseado naquilo que a gente aprendeu, você vai construir uma resposta aí se são ou não universais. Na pergunta número 5, o que é a ONU e qual o seu papel na proteção dos direitos humanos? Aí você já vai para uma outra linha de raciocínio falando sobre a ONU, lembrando que eu já tratei esse assunto também, só para refrescar a memória de vocês, a sigla ONU ela significa Organização das Nações Unidas, tá? Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, ela foi responsável pela criação do Estado de Israel, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que é a ONU? O que é a ONU, na verdade? O que é essa Organização das Nações Unidas? Qual é o papel que a ONU representa na proteção dos direitos humanos? Ela representa alguma coisa na proteção dos direitos humanos? Então vocês vão alinhar a resposta baseado nessa essência da pergunta, tá? A primeira parte aí, o que é a ONU, e o papel, ou como define o papel e a sua participação dentro da questão da proteção dos direitos humanos. Bom, pessoal, na nossa sexta pergunta, o que fazer quando um direito humano é violado? Tá? Aqui foi cortado um pedaço por causa da posição do vídeo, mas a pergunta é o que fazer quando um direito humano é violado. Ou seja, quando um direito humano é violado, significa ele não é respeitado, esse direito humano ele não é seguido como fielmente é determinado na lei. O que se deve fazer? Qual é o procedimento? Qual é a forma? Qual é a ação que se deve ser feita quando há um desrespeito por parte de pessoas com relação ao não cumprimento ou também ao descumprimento do que são os direitos humanos? Passando aqui para a nossa última parte, as duas últimas perguntas dessa videoaula, que vai ficar essas questões, repito, para reflexão. São questões que não precisam ser enviadas para mim com as respostas, são questões que vocês vão responder no caderno de vocês. Depois, na próxima parte, na próxima videoaula, eu vou fazer para vocês uma correção, tá, sobre essas questões, para que vocês possam então comparar com aquilo que vocês responderam e assim verificar qual foi o aproveitamento e o conhecimento adquirido até então. Vamos lá. Na pergunta número 7, o que vai ser tratado é o seguinte: qual a relação entre direitos humanos e democracia? Bom, então tem que haver relação. Se a pergunta está perguntando qual é a relação, vamos partir do princípio que existe uma relação. E essa relação é a gente entender, primeiramente, que a democracia ela perfaz aquela ideia de que ela representa, né, ela é o poder de todos. É quando todas as pessoas têm o poder ele emana, nasce do povo.
Então a nossa condição de exercer o direito da cidadania, ele só existe porque dentro do princípio da cidadania existe a democracia. Entendendo essa correlação, você vai determinar para mim então a relação dos direitos humanos com a democracia. É só pensar, o Brasil é um país que existe uma Constituição, ou seja, é um país que tem leis constituídas, é o que a gente chama de Estado de Direito. E o Brasil é um Estado de Direito que possui democracia, perceba. Você tem o direito de voto, você tem os seus direitos, você tem os seus deveres. Isso faz parte desse conjunto que a gente chama de democracia, que a gente elenca como democracia. Pensando então a partir desse princípio, fazendo uma flexão dentro desse princípio, uma correlação com os direitos humanos, qual é a relação que você entende que existe dentro dessa concepção? Então, argumentando dentro dessa essência da pergunta, você vai elaborar então a resposta. E vamos finalmente para a oitava questão, que é a última questão dessas questões que estão sendo enviadas aí para que vocês possam, vamos dizer assim, responder, consolidar o que já foi aprendido e verificar o nível de aprendizado de vocês com relação às primeiras partes. Nós temos a seguinte pergunta: olha, todos os países, ou seja, indiscriminadamente, todos os países do mundo, todos os países, eles respeitam os direitos humanos? Tá? Pensando pelo óbvio aí, você diria, bom, vou só colocar um sim ou vou só colocar um não. Apesar de eu não ter colocado a palavra justifique nessa pergunta, eu peço para que vocês justifiquem a resposta de vocês. Então, se você acha que sim, você justifica. Se você acha que não, você também justifica. Mais uma vez, gostaria de salientar que não é uma pergunta de cunho para resposta pessoal. Observe que em momento algum da pergunta a gente tem a palavra na sua opinião. Olha, ela começa com todos os países respeitam os direitos humanos. Então existe uma ausência da palavra e opinião. Na pergunta não consta a palavra opinião. Não consta opinião, não consta na sua visão, não consta no seu modo de ver. É uma pergunta simples, porém embasada naquilo que a gente já também trabalhou. Vocês vão consultar o material teórico, ver como são as questões das cartas, das questões, né, das relações internacionais, dos documentos que falam sobre os direitos humanos. E por ali vocês vão ter um primeiro caminho onde vai abrir um leque de condições para que vocês possam analisar se todos os países do mundo eles respeitam os direitos humanos, tá? Bom, pessoal, então para essa parte 3 dessa videoaula, o que vai ser trabalhado com vocês hoje são essas questões. Repito, peço que vocês tentem responder de uma maneira bem particular e ao mesmo tempo que não seja particular pensando que é o seu ponto de vista. Eu me refiro ao particular levando em consideração as suas palavras, como você compreendeu, como você aprendeu. Consulte o material teórico, faça uma leitura mais detalhada, analise os pormenores, revejam as videoaulas já enviadas e, repito, responda da maneira mais, diria para vocês assim, da maneira mais comum com que vocês escreveriam isso, tá? Para que não fique respostas artificiais e muito menos respostas tiradas de internet ou coisas do tipo. A intenção aqui e o objetivo é fazer com que vocês consolidem o conhecimento que já foi passado nas primeiras partes, tá? E aí depois na sequência a gente faz então a correção numa próxima videoaula para que vocês possam comparar o que são as respostas com aquilo que vocês efetivamente responderam, tá bom? Bom, então é isso. Façam as questões e a gente se encontra então na próxima videoaula.